Boa noite a todos. Estamos aqui no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, no bairro Iguaçu. Meu nome é Solange. Vamos estudar esta noite capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas neste estudo, neste capítulo, nós vamos focar mais nesse colóquio, nessa conversa de Nicodemos com Jesus. Porque para abordarmos todos os itens do capítulo, o tempo não seria suficiente. Então nós vamos focar nessa conversa de Nicodemos com Jesus. Mas antes nós vamos então ler toda a mensagem para que possamos relembrar e a seguir vamos iniciar os comentários. Então, em João capítulo 3, nos versículos de 1 a 12, diz o seguinte: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderá fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como podes fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel, ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e o que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, essa conversa, esse diálogo de Jesus, de Nicodemos com Jesus, vai nos trazer neste capítulo exatamente o foco será nos falar da reencarnação. Nós vamos fazer uma abordagem partindo do pressuposto que nós estamos já, na atualidade, com este conhecimento à luz da doutrina espírita. Então, a nossa análise vai ser a partir deste ponto aí. Mas nós precisamos entender primeiro o que é ver o reino de Deus, ou reino dos céus. Porque nós encontramos essas duas observações. Tem reino dos céus e reino de Deus. É a mesma coisa? Sim. Só que Mateus, ele usava mais a expressão reino dos céus, porque ele estava se dirigindo aos judeus. E aí ele já tinha aquela ideia de não ficar pronunciando o nome de Deus, então ele usava mais reino dos céus. Já Marcos e Lucas, ele já dirige já falando reino de Deus, porque para que os não-judeus pudessem já entender melhor. Mas é a mesma. Então, o que é reino de Deus? Porque para que a gente possa entender, não poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Mas ver esse reino de Deus, o que é o reino de Deus? E nós encontramos no livro Boa Nova, que é o livro psicografado por
Francisco Cândido Xavier e o nosso irmão Humberto de Campos vai nos trazer uma explicação lindíssima sobre o que é o reino de Deus. Como que nós vamos entender exatamente no capítulo 3, quando vai falar das primeiras pregações de Jesus. Jesus, então, ele havia, nos anos 30, saído para iniciar a pregação. E ele encontra com o sacerdote Hanã. E esse sacerdote, ao encontrar com Cristo, pergunta para Cristo o que ele faz na cidade. Pergunta para Jesus, então, o que você faz na cidade? E aí Jesus vira para ele e fala assim: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo. Então, quando ele fala que ele estava passando por ali para fazer a fundação do reino de Deus, não entendeu. E aí ele pergunta, reino de Deus? Questiona, o que é isso, reino de Deus? E aí Jesus vai nos responder, Humberto de Campos nos fala, e aí Jesus responde assim: esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus. Então, o que é que vem a ser, então, o reino de Deus? E aí Jesus fala, é a obra divina no coração dos homens. Ou seja, é exatamente as leis morais, aquelas leis que quando nos informam onde que estão escritas essas leis, lá no Livro dos Espíritos, onde que se encontram? Na consciência. Então, quando Jesus fala para nós que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, então, quando Jesus afirma, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, essa obra divina, essas leis morais, para que a gente possa vê-la, para que a gente possa entendê-la, como que nós devemos fazer. E aí Jesus fala que é somente nascer de novo. Então é muito importante a gente entender essa primeira observação aí do reino de Deus. Então esse reino de Deus, então, ele é um reino que se encontra dentro de nós. Mas até então, o que as pessoas acreditavam? À época de Jesus, eles acreditavam que o reino era algo material, circunscrito numa parte da terra. E aí Jesus vem dar essa outra noção do reino, que é esse reino que se encontra dentro de nós. É um reino de Deus que ele está ligado às questões espirituais e não à matéria. Então Jesus vem trazendo essa nova, essa ideia aí do reino de Deus. E após essa conversa, então ele vem nos colocar o seguinte, que esse reino de Deus, para que ele aconteça, como que é que nós vamos ver esse reino de Deus e vivenciar esse reino de Deus dentro de nós? Vai ser somente através de quê? Através da exemplificação e da vivência. Conhecermos as leis morais, as leis do amor, da verdade, e através da vivência exemplificarmos. Então, partindo agora dessa análise, nós podemos perguntar como que nós, cada um de nós, nos vemos dentro deste reino de Deus. Como que está em nós hoje a visão desse reino de Deus? Então, que cada um, nesta noite, possa pensar sobre essa ideia aí do reino de Deus dentro de nós. Então, nós vamos lembrar que Jesus, ele, quando vem nos falar nessa conversa com Nicodemos vai encontrar com Jesus, e é interessante que Nicodemos procura Jesus à noite. Por que à noite? Então, lá no Evangelho, ele fala, um homem chamado Nicodemos que veio à noite. Por que à noite? Porque Nicodemos, ele era conhecido, ele tinha o conhecimento das leis, e era uma pessoa que a sociedade o respeitava muito.
mas ele trazia consigo as angústias, as inquietações, e que ele, na análise de Emmanuel, no livro Luz Imperecível, que vem trazendo para nós toda uma análise desse colóquio, dessa conversa, então Emmanuel vem nos mostrar, falando o seguinte, que Nicodemos, ele tinha umas inquietações, ele estava acompanhando o mestre, e ele via as coisas, os milagres, entre aspas, que Jesus fazia, então ele via que tinha algo diferente. Mas ele já tinha um conhecimento das outras leis. Então, quando ele vai à noite, Emmanuel nos fala que ele vai à noite exatamente para que ele não seja muito visto, e que aqueles questionamentos que ele tem com Jesus, as pessoas não fiquem sabendo. Um pouco assim, né, de medo de ser reconhecido. E aí é interessante que Emmanuel e Joana de Ângeles também, nesse livro Estudos Espíritas, nos fala também que Nicodemos também, assim como nós, muitos de nós, às vezes quando vamos buscar esse reino de Deus, temos às vezes essa vergonha de sermos identificados. Muitas das vezes nós, com o nosso conhecimento espírita, às vezes não temos a coragem de assumir esse conhecimento. Então, nesse diálogo com Jesus, Nicodemos trazia todas essas questões, quando ele já estava ali, procurando o mestre, e fala para o mestre que ele sabia que o mestre tinha muito conhecimento e que era de Deus, porque senão ele não conseguiria fazer o que ele tinha feito. Então ele conversa, e é neste momento que ele está conversando que Jesus vai apresentar para ele a questão de nascer de novo. Então, quando Jesus apresenta para ele e fala para ele que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o Evangelho nos fala, e Emmanuel, que todas as vezes que Jesus fala, na verdade te digo, está mostrando que neste momento Jesus vai falar de algo que é um conhecimento universal. E a gente encontra várias partes do Evangelho, Jesus falando, na verdade te digo. Então, ele estava mostrando que ele iria falar algo que é uma base para o equilíbrio universal. E ele fala para Nicodemos, para essa questão de nascer de novo. Mas Nicodemos, ele não consegue, ele não entende aquela expressão. Porque até então, na época, eles tinham uma noção não de reencarnação. Eles davam o nome de ressurreição. E alguns acreditavam, isto Emmanuel, na análise do estudo que coloca para nós, que muitos, o que eles tinham? Eles até tinham a possibilidade de pensar nessa ressurreição, mas eles achavam que somente alguns que eram dado esta oportunidade de ressurreição. Então, mas na época de Jesus, a reencarnação, a gente já sabe que vários povos já tinham essa ideia da reencarnação. Mas eles tinham, alguns achavam, não estava bem claro, achavam que era para alguns profetas, mas não direcionada a toda aquela comunidade. Então Nicodemos, ele não consegue entender, e aí ele vai questionar a Jesus aí, como que é isso, nascer de novo, como ele iria entrar no ventre da mãe. Ele não consegue entender o que é nascer de novo. E aí Jesus vai afirmar, quer mostrar isso, que sem nascer de novo, ou seja, sem reencarnar, hoje nós já estamos fazendo uma análise na atualidade, com conhecimento, já à luz da doutrina espírita. Aquela época, Jesus estava explicando para ele, com o conhecimento da época, quando ele vai explicar o nascer de novo. Então, a gente já sabe que esse retornar à carne, a experiência da carne, e naquela época, Emmanuel nos fala que não seria possível identificar os parâmetros existenciais de Deus e de sua presença dentro de nós sem essa luz da reencarnação. E Jesus então vai mostrar para ele
que nascer, e aí fala de nascer da água e nascer do Espírito. A época de Jesus, o conhecimento que a humanidade tinha, a água, eles acreditavam que a água, para tudo, saía da água. Eles tinham uma crença nesse poder da água. E assim como nas plantações, no conhecimento de mundo que eles tinham, a água era importantíssima. Então, quando Jesus ele procura colocar o nascer da água aí, essa ideia para que eles pudessem compreender a importância da água, das coisas materiais nascerem, ressurgirem da água. Então, se eles tinham aquele conhecimento que as coisas materiais surgiam da água, quando ele fala nascer da água, ou seja, estava se referindo ao corpo físico, corpo material. Então, esse corpo material, nascer da água. E, claro que naquela época, Jesus, a ciência ainda, o conhecimento científico, era muito precário. Então, Jesus não teria nem como falar para eles e explicar sobre a questão do corpo ser formado, nosso corpo, né? A formação do nosso corpo físico, a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, o desenvolvimento do corpo físico dentro daquela bolsa de água. Naquele momento, ele não poderia explicar isso aí, porque eles não tinham condições de entender. Mas, quando Jesus fala desse nascer da água, nesse sentido. Mas, o que muitos, durante muitos anos, há séculos, associaram esse nascer da água ao batismo. E aí, nós vamos observar, e Emmanuel nos fala que em várias traduções, essa questão do nascer, quantos anos, essa ideia, séculos, de que nascer da água é nascer do batismo. Mas, na verdade, Jesus estava falando do corpo material. E nascer do Espírito é exatamente esse retorno do Espírito ao corpo. Mas a um corpo totalmente não tem nada a ver com a ressurreição, mas sim a reencarnação, que é um outro corpo, voltar nesse outro corpo, que aquele corpo anterior tornou-se pó, voltou, né, ao pó. Então, quando Jesus explica isso, mas para Nicodemos, muito difícil ele conseguir entender isso aí. E Jesus mostra para ele, aí vai falar que não ver o reino de Deus. Então, quando Jesus fala que se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, na verdade, o que Jesus está nos mostrando? Que somente pela assimilação de recursos que a reencarnação proporciona, estará a criatura capacitada a visualizar padrões que assegurarão o avanço no rumo ao equilíbrio e à paz. Somente através desta reencarnação, dessas possibilidades, dessas vidas sucessivas, dessa oportunidade de, através da misericórdia divina, nós retornarmos para podermos o quê? A cada experiência aqui na Terra, a cada reencarnação, estarmos o quê? Construindo dentro de nós esse reino de Deus. Nós, a cada reencarnação, íamos aprendendo, vivenciando, exemplificando o reino de Deus dentro de nós. Para isso, a necessidade da reencarnação, para a gente conseguir ver este reino de Deus. Então é interessante que na conversa, quando Nicodemos continua com a conversa com Jesus, então Jesus fala, né? Nicodemos fala assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar, né, a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus entende essa indagação dele. Então a indagação formulada por esse doutor da lei mostra então que ele estava muito ligado ao quê? Às ideias das questões materiais, vendo somente
uma oportunidade do corpo físico, uma vez só, esse nascimento. Então ele não tinha esta visão, né, da reencarnação e da oportunidade de novo corpo. Por isso que ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? E a gente percebe que quantos de nós, Emmanuel fala, quantos de nós não somos os Nicodemos? Quantos de nós que estamos muito ligados às questões materiais e não conseguimos perceber as questões espirituais? Mas hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, com a luz da reencarnação, nós vamos perceber que mesmo assim, ter o conhecimento da reencarnação é fundamental para nós hoje, nós espíritas. Mas a gente tem que fazer uma pergunta: o que temos feito da oportunidade de nascer de novo? Com conhecimento da reencarnação, com a certeza da reencarnação, que Jesus promete o Consolador, queria vir para esclarecer muito do que ele, no momento, o povo não tinha condição de entender. E a reencarnação é um desses esclarecimentos que Jesus vem nos trazer. Então nós, com conhecimento da reencarnação, nos perguntamos: o que temos feito com essa oportunidade de nascer de novo? Muito importante quando estudamos sobre a reencarnação. Então, esse nascer de novo, o que temos feito com essa oportunidade de nascer de novo? Essa certeza que temos que estamos aqui em uma nova oportunidade de crescimento. Então, que a gente possa pensar sobre isso. E Jesus, então, após ele explicar sobre a questão da água e do nascer da água e do Espírito, e aí ele vai falar, continua a conversa e ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esclarecendo mais uma vez a reencarnação. E quando nós vamos pegar o capítulo todo, para que a gente possa analisar, nós vamos ver várias referências que Jesus vai trazer lá no diálogo com os discípulos, com relação a João Batista, Elias, esses diálogos que, se nós quisermos aprofundar nesses estudos, nessa certeza, lá nesse Evangelho, no capítulo 14, no 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter toda a explicação sobre essas outras provas que nós temos dentro do Evangelho da reencarnação. Mas hoje nós estamos focando mais nesse diálogo de Nicodemos aí com Jesus, porque é o que marca muito para nós essa certeza da reencarnação que Jesus estava nos trazendo. Nós vamos encontrar que no capítulo também vai falar para nós sobre as vidas sucessivas. Quando Jesus está lá conversando com Nicodemos, nós vamos encontrar mais uma vez no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, que vem analisar para nós, fazendo comentário, quando Jesus fala para Nicodemos, já no final dessa conversa, Jesus fala assim: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Emmanuel fala que quando Jesus volta a falar novamente com Nicodemos e fala para ele: não te maravilhes de ter havido dito. Então, Emmanuel nos fala que deixa claro aí a reencarnação como a lei universal. Então, Emmanuel nos fala que nessa parte aí fica bem claro essa certeza que a reencarnação é uma lei universal. Que sem ela, Emmanuel nos fala, que a existência terrena seria um turbilhão de desordem e injustiça. Realmente, sem a luz da reencarnação, para nós entendermos a justiça divina é muito difícil. E Emmanuel afirma isso. Mas é muito bonito quando Emmanuel vem nos falar e nos alertar no comentário desse versículo,
Emmanuel fala que, olha bem, o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Ou seja, ser humano, mesmo com conhecimento mais específico, nós espíritas, com conhecimento da reencarnação, Emmanuel vem nos falar que ainda não conseguimos perceber a misericórdia divina nos resgate e reajustamento. A gente ainda não consegue entender. Porque a reencarnação é a expressão mais pura da misericórdia divina, dessa bondade divina, da providência divina para o espírito imortal. E então, ele fala que a providência, ela corrige amando. Olha que lindo. Então, a reencarnação é um processo, é uma oportunidade dada ao espírito de se corrigir. E essa providência divina, como que Jesus faz essa providência divina? Ele corrige, mas amando, nos dando oportunidade. E é interessante que ele nos fala que não é como essa justiça aqui da terra, que condena, que dá os réus, prisão perpétua. Não, é uma oportunidade que vai nos dar, que ele fala assim, que ele determina, com a reencarnação, a providência divina determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Então, olha bem, que oportunidade bendita de voltar ao palco para um frente ao outro poderem se redimir. É essa bênção da reencarnação. E aí é interessante que, através da reencarnação, Emmanuel vai nos mostrar que Deus, ele não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Ele conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Então, ele está vendo além do que nós, encarnados, muitas das vezes, entendemos. E quando nós estávamos lendo esta parte, esse comentário de Emmanuel, sobre essa visão que Jesus tem desse escândalo, nós nos lembramos do momento em que nós estamos vivenciando agora, com o evento da nossa, que nós não devemos falar, do coronavírus, que, como em muitos comentários que a gente tem visto de Divaldo a nos falar, que daqui a um tempo nós veremos a bênção do coronavírus. Porque hoje a nossa visão está sendo uma visão muito de terra, muito materialista. Nós estamos vendo somente o lado negativo, mas temos a certeza de que a providência divina, a misericórdia divina, Jesus que nos disse que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderá, que tudo isso que estamos passando neste momento, que a providência divina, a misericórdia divina está aí. E que nós iremos entender, sim. Iremos ter uma outra visão após passarmos, que isto vai passar. Temos a certeza disso. Então, quando estávamos analisando o que Emmanuel nos fala, é que nós lembramos deste momento e vimos que exatamente a sabedoria divina nos envolvendo, nos iluminando e nos mostrando. E a reencarnação, então, é essa certeza. E é interessante, quando Emmanuel vem nos falar também, que o Pai, né, ele identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção
do temporário esquecimento. Então aí Emmanuel vem nos falar que essa bondade divina é tão grande que reúne periodicamente, né? Nos reúne para que nós possamos, através, e aí Emmanuel deixando bem claro, através da família, nos reúne, para que nós possamos, né, construir dentro da nossa família, começando dentro da nossa família, a construir o reino de Deus dentro de nós. Porque através da reencarnação nós vamos identificar e vamos saber que dentro da família é exatamente a primeira escola das nossas almas, para que nós possamos aprender, vivenciar, exemplificar ali dentro da família o reino de Deus. Para que depois esse reino de Deus, estando solidificado em nós, na vivência, no exemplo dentro da família, possa se estender aos nossos outros irmãos. E quando o Pai de bondade nos dá esta oportunidade de estarmos reunidos e, além disso, a bênção do esquecimento. Porque quando vamos no estudo deste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos itens que é estudado pelo Comentário dos Espíritos é sobre a questão da reencarnação e se eu já tive outras vidas, como que não lembro. Mas aí nós temos a bênção do esquecimento do passado. Esquecemos momentaneamente. Para quê? Para a nossa evolução. Temos o esquecimento para que possamos evoluir, melhorar. E realmente, junto com esses espíritos, dentro do lar, é a hora de nós o que temos feito com essa oportunidade de nascer de novo neste lar, com este pai, com esta mãe, com este esposo, com esta nora, com este genro. O porquê de estarmos tendo essa oportunidade de nascermos de novo com esses espíritos, com afetos e com desafetos, exatamente para podermos, através desta lei de amor, construirmos ali, iniciarmos essa construção do reino de Deus dentro de nós. Então é muito importante esta ideia, esta certeza da reencarnação. Mas não adianta nada termos essa certeza, conhecermos todo o processo da reencarnação e não estarmos nesta oportunidade aqui na Terra, nesse nascer de novo, nos esforçando para essa construção desse reino de Deus dentro de nós. E nós vamos percebendo que Emmanuel, após trazer todo esse estudo para nós desse coloca, essas observações de Nicodemos com Jesus, nós vamos ver que no livro Fonte Viva, Emmanuel também vem nos trazer, no capítulo que intitula-se Renasce Agora, que ele vai comentar exatamente sobre esse versículo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Emmanuel já vem nos trazer uma outra observação que achamos lindíssima e muito importante para estarmos hoje, quando estamos estudando, focando na reencarnação, nesse princípio básico da doutrina espírita, estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Emmanuel vem nos trazer uma outra visão desse renasce agora. E ele vai nos colocar que estamos tendo uma oportunidade todos os dias, que o ano, 365 dias, de um anoitecer e de um amanhecer,
E aí Emmanuel fala, 365 dias que nós temos de estarmos a cada dia melhorando, renovando, renascendo. Então ele vai trazer esse renasce agora numa visão de renascermos já nesta encarnação. Nós estamos renascendo a cada dia, através das mudanças que nós vamos fazer. Renascendo a cada dia, nós estaremos construindo o reino de Deus dentro de nós a cada dia. E aí é interessante que Emmanuel vem nos falar que cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Cada hora pode ser uma oportunidade de nós estarmos reajustando. E aí ele vem nos colocar a importância, mais uma vez, da família dentro deste contexto da reencarnação e dessa oportunidade. E aí ele fala para nós o seguinte: se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Olha, gente, que oportunidade nós temos dentro da família, dentro dos amigos, nos círculos da vizinhança, de desfazermos um desafeto, de não ficarmos na algema do desafeto, de construirmos afeto, afetividade. E aí ele vem nos falar: alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. É um renascer. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Isso aí que é construir o reino de Deus dentro de nós. E a reencarnação, e a gente pensando dentro da reencarnação, a possibilidade de nós renascermos a cada dia, a cada instante, fazermos uma análise da oportunidade da reencarnação, dessa bênção divina, e a oportunidade de a cada instante que estivermos aqui, até o último momento, nós temos a oportunidade de mudarmos. Nós temos a oportunidade de sermos melhores. E aí, Emmanuel continua a nos alertar. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Então, a vitória sobre ti mesmo. E aí ele fala que mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, mais vale auxiliar hoje do que ser auxiliado amanhã. Então, nessa oportunidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados, que possamos aproveitar com o conhecimento dessa bênção da reencarnação, com a certeza que a reencarnação, que Joana de Anjos nos fala, que a reencarnação é uma escola. A reencarnação, ela faz uma análise no livro Estudos Espíritas, que a reencarnação é uma escola. E que nessa escola, que possamos nos esforçar, que possamos ser aquele aluno que faz o dever de casa, que se esforça para que possa, a cada ano, possamos angariar novas etapas, que possamos pedir naquela prece linda, essa oração de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Então nós vamos, nesta noite, encerrando e agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse irmão e mestre, que nos trouxe
a vivência, a exemplificação, a certeza da imortalidade, a certeza da encarnação. Joana de Ângeles nos fala que com Jesus, ele que veio trazer para nós que a reencarnação é a melhor oportunidade da construção do reino de Deus dentro de nós. Então, Joana de Ângeles nos fala. Então, agradecendo nesta noite aos amigos espirituais, aos mentores espirituais dessa casa, nós vamos fazer a nossa prece final, solicitando o amparo desses espíritos que estiveram conosco durante toda esta noite e que possamos a cada dia nascermos tendo esse desejo de sermos melhores. Vamos então agradecer. Jesus querido, nesta noite de bênçãos, de conhecimentos, de relembrarmos a tua bondade, o teu amor, o teu exemplo de vida, vivenciando o que o Pai solicitou. Te agradecemos a oportunidade, Senhor, da reencarnação, do nascer de novo, Senhor, que possamos, cada um de nós, no esforço diário, no desejo de sermos melhores, no desejo de construirmos esse reino de Deus em nossa vida, contamos com a ajuda, com a proteção, com o amparo dos nossos espíritos protetores, que possam nos envolver, nos acompanhar. Muito obrigada, Jesus. Continue protegendo esta casa, continue nos protegendo, Jesus. Continue protegendo o nosso planeta, Jesus. Envolvendo todos os nossos irmãos que passam por dores, que possam, Jesus, no acalento, no conforto, na fé, conseguirem, Senhor, superar as dificuldades. E a certeza de que, se soubermos passar pelas provações com resignação, estaremos, Jesus, construindo o reino de Deus em nossos corações. Muito obrigada, muita paz para todos nós. Que assim seja. Graças